Bem-vindas, boa noite, estamos começando mais uma live às sextas-feiras. Olha, se essa moda pegar, eu vou querer toda sexta-feira estar aqui falando de assuntos sobre mulheres e assuntos que eu amo, adoro, né? Quem me conhece já sabe. Então, a nossa live hoje, vamos falar sobre por que eu não celebro, porque eu nunca me acho capaz, nunca me acho boa, né? Então, só vou fazer um passeio pelas duas outras lives, essa é a terceira da nossa série. Nós falamos sobre esgotamento, mulheres cansadas, exaustas, porque estamos, né, nesse turbilhão de coisas. Aí na segunda live nós falamos sobre, nem lembro, sim, sobre toxicidades e abusos, né, relacionamentos tóxicos. Oi, Cíntia. E falamos na live passada, né, e eu tenho deixado um link lá no nosso grupo VIP do YouTube, tá? Algumas pessoas não têm aqui, não estão no Instagram, então eu tenho deixado lá. Por favor, quem não se inscreveu, se inscreve que está top, top, top. Não vai dar tapa hoje não, viu, Cíntia? E aí, hoje a gente vai falar, então, já nesse caminho, né, de altos flagelos femininos, nós vamos falar por que não celebramos, por que não nos achamos boa, por que procrastinamos, porque praticamos autoflagelo, porque a gente vive um turbilhão de não posso, não devo, não é bom, quando a gente produz alguma coisa. Pois é. Então, por que será, nós estamos falando da psique feminina, né? Onde é que a gente aprendeu isto? Então, hoje até quero fazer uma provocação, que eu quase não provoco, vocês sabem disso, né? Para falar, vou trazer um fio assim bem sistêmico hoje, tá? E que tudo vai fazendo sentido no final. Onde é que a gente aprendeu isso? A não celebrar. Alguém aí tem uma dica para me contar e a gente vai costurando juntas? Alguém se identifica que não celebra? E todo mundo celebra tudo. Tá, vou provocando vocês e vocês vão me escrevendo aí. Então, eu sempre presto muita atenção quando a pessoa traz e toda essa dinâmica que a gente vem vivendo da nossa cultura, onde as mulheres estão no levante, estão se abrindo mais para a vida, para o mercado de trabalho e tal, né? E aí a Mel tá falando infância rigorosa, um ponto, pode ser. Pois é, tudo vem de algum lugar. Né? Pais maus? Não, nem o pai nem uma mãe é mau, eles são o que eles são. Mas começa assim em algum lugar, lá atrás. E se começou na minha infância, suponhamos que seja, normalmente tá? Esse fio vem muito antigo. Nós somos uma sociedade acelerada, que queremos respostas imediatas nesse minuto já, e aí a gente não faz esse passeio para saber a causa, a origem, né? As pessoas vão se entupindo de medicamento, vocês sabem que eu sempre defendo controle, equilíbrio emocional aliado a medicamento, não o contrário como as pessoas têm feito, né? Então, né, Mel? Sim, o problema nosso vem lá da nossa infância. E aí, eu não sou freudiana, vocês sabem disso, que eu sou junguiana, e é tudo mentira que falo que Freud acusava pai e mãe naquela época, por isso que a psicologia teve um boom. Tudo mentira, ele não falou desse jeito, ele só disse que todo trabalho com as pessoas, com o adulto, tem que se revisitar a infância e várias fases que a gente vivencia lá atrás. Quer ver um exemplo? Vou falar um exemplo bem freudiano, até porque eu não sou freudiana de linha de trabalho, mas eu estudei profundamente Freud, dei aula muitos anos sobre Freud na faculdade. Mas Freud dizia assim, vamos olhar as fases, fase anal, fase oral, fase fálica, para saber se fase genital, para saber se esse sujeito sofreu alguma cisão, algum trauma lá naquele período. Então, para as mamães, que eu sei que tem mãe aí, né, Lu? Apressar ou tirar a fralda da criança, tá bem esse exemplo, apressar, você vai tirando a possibilidade do controle esficteriano. E quem é que nunca fez isso na sociedade atualizada, tal, né? Então, eu posso criar ali uma cisão, um trauma, de que tudo que a criança produz é ruim. Essa história de dar tchau pro cocô e tal.
ali já pode criar um movimento de que eu não sou bom bastante, que tudo que eu faço é jogado fora. Eu tô falando numa vertente freudiana, tá, gente? Jung, que é o nosso mestre aí, que vocês sabem, vai olhar profundamente tudo, né? A gente olha o todo. Então, Jung vai olhando pai, mãe, avô, bisavô, tataravô. Jung também era sistêmico, mas ele ia até um espaço de tempo, né? Depois Bert Bebe da Fonte vai olhar mais lá para trás. Por quê, viu, Mel? Quando você fala assim, pais rígidos, ou pais ruins, ou pais maus, Freud fala que o problema tá na infância? Ele fala, porque você tem que revisitar lá para saber o que aconteceu com esse sujeito. A pessoa, quando chega no consultório, ela não é só aquela pessoa, ela traz toda a trajetória de trás, né? Então a gente fala assim, ó, que quando nós vamos revisitando, nós precisamos de olhar lá para trás. Aí eu ia responder a Mel e para todo mundo que tá chegando aí, o seguinte: não existe pai e mãe mal, existem pais desequilibrados, pais inconstantes, pais imaturos, pais feridos, pais machucados, pais que vieram de uma outra dinâmica lá de trás, de pai e mãe. Então, claro que se a gente está no lugar de filho, a gente tem um outro olhar, mas a ideia, né, do trabalho, até dentro do feminino, a gente olhar o todo, né? Então, se eu, mulher, me sinto desvalorizada, aprendi que eu não posso celebrar nada, pode ser que eu esteja presa no olhar freudiano lá na fase anal, né? Na fase dos controles de ficteriano. Eu aprendi que tudo que eu faço é uma bosta, é uma porcaria, porque o cocô é ruim. Se eu peço para a criança jogar fora o produto dela, o cocô é produção, né? Então eu posso estar presa numa dinâmica lá atrás de uma mãe ou de um pai, de uma sociedade maluca, que a mãe tinha que correr que nem uma maluca para fazer 300 milhões de coisas, e aí foi tirando a fralda da criança, ou se a criança ficou com a babá, ou se a criança foi pro berçário, pro parquinho, sei lá. Então, olha lá, de cara a gente vai acusar a mãe, né? Só que temos que olhar o contexto, né? Então, e esta semana, olha que incrível, né? Vocês sabem que eu vivo sempre olhando as sincronicidades. Eu atendi muitas pessoas falando desse tema, assim, de que, não, eu acho que teve até uma paciente minha que me mandou um lindo depoimento, né? Hoje ela me mandou uma foto da praia, não sei se ela estiver por aí, ela vai lembrar do que é dela, celebrando, porque eu falei pra ela, você já tem muita coisa bacana que você faz e tal, por que não celebra? E a gente fez esse fio lá pra trás e estamos desmanchando alguns nós. Então, olhando para nossa atualidade, vocês vão perceber que hoje eu vou fazer um passeio para frente e para trás, tá? Para cá, né, para esse tempo atual. Se na nossa atualidade, com todos os recursos que nós temos, com todo esse boom internautico aí, né, da mídia digital e tudo mais, eu ouvi muito essa semana, assim, pessoas que estão exageradamente se sentindo menores e diminutas, porque teve até uma paciente minha que falou, eu acabei com a minha conta no Instagram, não quero mais saber de Instagram, porque eu acho que todo mundo está produzindo tudo, e que eu faço é uma porcaria ou eu não estou fazendo nada. Então nós vivemos um advento maluco na nossa sociedade atual, louca, desequilibrada, onde o Instagram é uma vitrine, tantas redes aí são vitrines, e aí as pessoas estão contando mentira lá, né? Então é muito importante toda a questão esse boom, essa expansão, para que a gente amplie a nossa consciência. E aí, uma dica, todas as pessoas que estão no Instagram ou na internet vão ter esse sentimento que essa paciente minha me trouxe? Não! Aquela pessoa está conectada com traumas, com histórias do passado dela, da família dela, né? Principalmente, também uma pessoa me falou essa semana que o pai sempre dizia, um pai muito rígido, muito antigo, ela meio que raspinha do tacho, o pai sempre dizia que ela não queria que ela estudasse, e a mãe forçava a barra, e um dia, olhem isso, ela já mocinha, assim, indo pra escola, umas brigas lá na casa, ela ouve o pai falando assim, isso daí não vai dar pra nada, pra que tá estudando? O lugar de mulher é na cozinha. Isto virou um padrão determinante. Inclusive, quando ela me procurou, ela falou, não me vem falar de criança, oi Aline, de crença limitante, de crença limitadora, que eu não aguento mais ouvir esses papos furados. Então, a gente não vai falar disso, a gente vai falar que na hora acontece um corte, fica uma grande cicatriz só pela fala daquele pai. E ela é uma moça assim que foi se desenvolvendo e tal, mas sempre que ela tá para fazer o pulo do gato, vem
que nós chamamos na psicologia sistêmica de vozes familiares. Tá? Oi, Marli. Vozes familiares que impregnam a nossa consciência e a gente vai fazendo aquilo automaticamente. Então hoje eu quis trazer muito forte para vocês, para a gente começar essa ampliação dentro do nosso feminino, né? O que é que eu estou vivendo agora, no tempo atual, não conseguindo celebrar nada, não me achando boa bastante em nada, e é algo mais forte. Eu sei que cada uma de vocês está lembrando de histórias aí, e eu já sei disso tudo, Rafa. Eu vou no seu consultório, eu não vou, eu leio tudo que é de autoajuda, mas eu não consigo, Rafa, é mais forte do que eu. Sim, porque isso é padrão. Padrão a gente não desmancha só porque foi pegar uma informação ali e leitura. A gente trabalha, aprofunda, caminha, né? Então, boa noite pro povo que tá chegando, né? E aí, nós precisamos urgentemente repensar o todo, tá? O que é que eu estou vivendo? Ó, histórias, por exemplo, vou dando as dicas, se alguém tiver uma história, pode ir contando. Famílias que não celebram aniversário. O que você tá contando pra criança? E aí ela vai pra escolinha, ela vai na festinha, ela vê. Então, ela cria um universo desequilibrado em relação à família e cria várias fantasias sobre celebração. Também pode ser um dado, tá? Uma dica que eu tô dando, inúmeros exemplos que temos, né? Então, a questão de não celebrar o ganho, tudo de positivo que a gente vem fazendo hoje está ligada ao nosso início de vida, à nossa família, o lugar que a gente aprendeu, tá? Ó, é que não é dessa geração, mas as gerações antigas, dos avós e bisavós, eles tinham um negócio da tabuada lá, né? Que batia com aquela régua nas crianças, batia e tal. E aí, nós fomos vivendo uma geração de pessoas que não se desenvolveram em vários aspectos, porque elas aprenderam que elas não eram boas, que elas eram burras, né? Hoje se fala em bullying, não pode falar assim para criança. Pois é. Mas as pessoas falam, discretamente ou não, a criança lê o que está acontecendo no ambiente dela. E aí eu quero que vocês despertem para isso. Como anda o meu feminino? Como é que eu enfrento isso nessa atualidade, já que a gente está vivendo ainda um machismo desgraçado? Vou falar português, claro. Esse papo de que nós nos empoderamos e que a gente não vive mais o machismo, isso é ilusão, né, gente? Eu sempre oriento vocês, as mulheres, assim, não vamos dar força para o machismo, que é esse tipo de radicalismo, de ficar fazendo um monte de campanhas aí contra o masculino, que não é esta a saída, porque a gente dá uma força para aquilo tudo que está sombrio. Então precisamos mergulhar para olhar qual é a minha realidade, onde é que eu aprendi a não celebrar, como é que era a dinâmica da minha família, e aí dói muito, hein? Dói porque nós precisamos olhar para trás. E lá na primeira live, quem não assistiu, mas está no YouTube, está no grupo VIP, eu falei muito dessa coisa de terceirização. Quem estava na live ouviu, né? Porque mais fácil é terceirizar, né? Eu falo que a culpa é dos pais, que a culpa é do governo, que a culpa é da babá, que a culpa é da escola, que a culpa é da sociedade. Pois é, mulherada. Agora tá na hora da gente parar de achar culpados e vamos atrás para resolver, né? E como é que a gente resolve? Todos vocês que estão aí comigo, que me acompanham. Oi, Mirella. Sabe que eu sempre ensino vocês assim, precisamos olhar para tudo, precisamos acolher para poder ganhar força. Alguém tem alguma pergunta? Eu não quero ficar aqui falando sozinha, que é muito solitário estar sozinho. Vamos fazendo pergunta aí. Se eu não respondi, pergunta de novo, tá bom? Vão perguntando aí pra mim. Alguém tem um case aí pra contar sobre... Aproveite esse espaço, hein, que vocês estão percebendo que no grupo VIP, aqui nas lives, eu decidi que eu quero continuar entregando pra vocês tudo aquilo que eu adoro, que eu sei fazer, que eu aprendi ao longo da minha carreira aí de umas décadas todas, né? Aproveitem e façam perguntas e também tirem dúvidas, né? Oi, Ângela.
Vamos falar sobre esses flagelos e sobre esses boicotes e sobre essas procrastinações. Lá na nossa família inicia esse ciclo. Por trás dessa família de papai e mamãe existe uma família agigantada, né? Dentro de todos os nossos sistemas familiares. Então, quando eu brinco com vocês, tá bom, vamos terceirizar ou não vamos? Claro que não. É prestar atenção da onde é que vem todo esse flagelo de agora, que nos faz se colocar num lugar muito pequenino diante da sociedade, diante da mídia, diante desse boom online, né? Eu tenho ouvido muito, tenho recebido pessoas no meu consultório se achando o cocô do cavalo do bandido. Porque também, uma dica de ouro para todas, nós vivemos uma sociedade imediatista, sempre existiu, mas agora o negócio tá forte. Que tudo tem que ser resolvido agora, nesse minuto já. As pessoas estão acumulando um monte de coisas sem olhar para dentro. E vocês sabem, né, dentro da minha prática toda, eu sempre vou defender o equilíbrio das emoções. Rafa, como é que eu descubro? Uma dica de ouro para todas. Outra dica. Vamos revisitar, falando do feminino, hein, agora. Vamos revisitar as mulheres do nosso sistema? Ontem, falando com uma paciente minha, tô trazendo os exemplos porque vocês não vão saber quem é, né? Conversou com uma paciente minha também, com essa coisa do flagelo, a gente faz um passeio dentro do feminino da família dela. O que a gente descobre? E ela é assim, uma pessoa que tá... Oi, Nicole, que tá caminhando, super carreirista, joia, tá? Mas sempre com umas quebras, né? E vai atraindo sempre as histórias predatórias, pessoas que vão lá e roubam o que é dela e ainda ganham todos os louros, né? Eu não tenho foto da minha infância. Não precisa não, a foto tá dentro de você, viu, querida? Essas imagens estão internalizadas, né? Eu vou falando que agora vocês estão chegando mais sobre vozes familiares. Daqui a pouco eu retomo, se eu esquecer alguém me lembra. Porque eu vou entrando, né? Ó, essa paciente me conta, eu gosto de trazer uns cases, oi Mirella, que é pra vocês saberem que é história verídica, não é teoria ou coisa de livro, né? Ela me conta, assim, super top, bem colocada e tal, e sempre esse sentimento assim, que ela vai até um ponto, aí ela entrega ouro pro bandido, né? Alguém leva os louvos e tal. E aí fui pesquisando e fomos caminhar pelo feminino dela. Como é que foi? E aí, o que a gente descobre? Mulheres, mãe, avó, bisavó, tataravó, que ficaram cuidando dos filhos e que não romperam. Então, são mulheres que o tempo todo elas passam mensagem assim, olha, toma cuidado, fulano vai te trair, fulano, porque são mulheres que não se realizaram profissionalmente, que tinham um sonho, mas não foram. Então, ela sempre ouviu isso da mãe, da avó, da tia, olha, toma cuidado, tá vendo fulano? Olha... sempre fique pertinho da gente. Ela trouxe muito isso forte. Não confie em ninguém, você tem que estar sempre dentro do clã. O que ela faz? Ela cresce profissionalmente, mas ela afetivamente ela está sempre presa ali. E aí é claro que ela atrai um monte de predador, né? Pessoas que vão lá e roubam tudo que é dela. E daí a gente foi olhando bem para isso. E daí eu fui mostrando isso pra ela. Você percebe quando você tá presa nesses cordões invisíveis, nessas vozes dessas mulheres, nessas vozes familiares. E aí a gente foi aprofundando, até que ela falou pra mim, eu percebi, Rafa, mas como eu tenho medo, depois de muito trabalho, de perder o meu lugar, o meu colo de destaque, porque ela foi a única mulher do clã que conseguiu estudar e chegar na carreira onde ela chegou. Vocês perceberam isso? Parece que é história de conto de fadas, mas história verídica. É mais forte, então estou dizendo para vocês, é mais forte, precisa de um aprofundamento, de um olhar bem aprofundado. Como nós estamos fazendo um trabalho de força, de vigoridade, é meu projeto para vocês, trabalhar essa potência feminina. Onde é que está aportado em mim histórias das mulheres do meu sistema? É bem facinho pesquisar, viu? Quem falou aí, eu não vi o nome, que não tem foto de infância, não precisa não ter foto. Claro que é muito legal quando a gente pega foto, porque as fotos trazem as memórias. Mas é olhar para dentro de você que a sua criança está lá, que as suas histórias estão dentro de você. Esta moça, quando eu falei que ela consegue revelar para mim, já vou ler o teu, Mel, que ela tinha medo
de sair, já quase beirando os 40 anos. Claro que ela foi arrumando uns namorados que não tinha nada a ver, tudo os predadores pra ficar no clã. Ela sai, se realiza profissionalmente, mas sempre tem um ladrão que vem, rouba o projeto que é dela. E aí ela me conta, assim, cenas que ela lembrou de ela voltar correndo pra casa chorando, sempre tinha o colo da velha avó, da mãe, da tia. Bom, eu tô jogando assim essa informação, que é uma história importante, para que vocês comecem as fichinhas cair. Deixa eu ver o que a Mel escreveu. Tem uma amiga que se sente culpada porque as pessoas se afastam dela e ela não se acha merecedora das coisas boas. Tá aí, Mel, um exemplo disso. Por que será? De onde é que vem essa culpa? Da onde é que vem esse sentimento, eu não sou boa o bastante nunca? Né? Tem várias histórias que a gente pode pesquisar, mas está lá atrás, em algum lugar, em algum esconderijo, tá? Então, quando eu conto a história desta pessoa, Mel, é parecido com essa tua que você está contando, como é isso? A pessoa é top, 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 mas ela está presa em cordões familiares. E aí, dentro da psicologia sistêmica profunda, eu sempre vou trabalhando com vocês vozes familiares. É mais forte do que a gente, são vozes invisíveis, vozes intuitivas, padrões. Quando eu falo é padrão, isso, trauma, padrão é a mesma coisa. Quando eu vejo, eu estou com aquele comportamento. Eu juro de pé junto que eu não vou fazer igual a mamãe, nem a avó, nem... Quando eu vejo, eu estou fazendo igual. Porque se ficou instalado um padrão, viu, Mel, de culpa, de não merecimento, esse padrão tá preso lá. Eu sempre falo que padrão, para vocês entenderem, é que nem uma marca que deixa uma cicatriz. Tá? Oi, Cidade. É uma marca que fica lá. Rafa, te conheci pela Sores, tô amando. Ai, que linda. Bem-vinda, viu, querida? Vamos trabalhar esse feminino aí, né, de todas. Ontem eu fiz também uma live lá com as horas, de um monte de aluna dela lá, não sei nem quem é, então bem-vinda. Ó, quando eu vou explicando pra vocês. Rafa, o que é isso quando você fala padrão? Padrão é um corte, que fica uma cicatriz. E cicatriz é pra gente lembrar emocionalmente. É para você ir lá com a luneta e achar onde é que tá aquela cicatriz mesmo. Ah, eu passei metiolate, Rafa. Então, a gente fala que cicatriz, fica cicatriz. Se fez uma cirurgia, fica uma cicatriz lá. Tá curado, tá sarado, mas a cicatriz é uma marca. E aí uma coisa muito linda que quem me conhece sabe que eu acredito profundamente nos processos, no equilíbrio, na melhora. Como é que a gente cura, hein, Rafa, essas cicatrizes? Como é que eu me liberto desses autoflagelos? E o povo que tá aí sabe que eu bato forte nisso, né? As meninas não sabem. Olha pra tudo. Tem que olhar. Então, prestar atenção nos nossos sentimentos é algo assim que é prioridade. É igual comer, beber, dormir e fazer sexo. Tá? Então, é prioridade cada vez mais. Se eu estou com sentimento e percebo que eu não caminho, e é uma coisa que eu venho trazendo lá desde a primeira live, eu só sou responsável por mim. Então, tudo que acontece comigo, eu sou responsável. Eu, por vários traumas e conflitos e problemas, eu abro uma porta, eu abro uma janela, eu abro uma porteira. A lá, Mirella falando, é isso mesmo. Dói demais olhar. Por isso que precisamos de ajuda, né? Eu sempre vou falar pra vocês, vão procurar ajuda, ou minha, ou do povo. Mas assim, quando algo na minha vida tá impactando, eu preciso abrir a porteira, não é mais nem a janela nem a porta. E tudo, gente, começa em nós e nesses fios que nós carregamos da família. Então, ó, uma outra coisa que eu gosto também de explicar, já que a gente tá falando de sistema familiar, né? Eu tô falando pra vocês de sistema familiar porque é uma das bases do meu trabalho também, né? Primeiro porque a gente não nasce do pai e da mãe, a gente não é girino, né? A gente nasce de um pai e de uma mãe que nasceram do pai e mãe, então nós carregamos, gente, vocês não têm noção do peso ancestral que todos nós seres humanos carregamos. Então, quer ver uma outra história? Uma família onde os homens perdem emprego. Toda hora vai lá perde emprego. Aí vem vindo, né? De geração para geração, avô, tio, bisavô e tal. Começa um trabalho, perde. O que vai acontecer? Vão nascer gerações de mulheres fodásticas, prontas para o trabalho. Elas vão para a guerra
e contra tudo, contra todos. Ué, Rafa, mas já não é outra geração? É, mas há uma atração, sabe? Se eu venho de uma mãe muito forte, eu também vou ser forte. E aí, o que nós fazemos? Nós vamos aprendendo que o masculino é fraco, é frágil, é meia boca, não é nada. São vozes, tá, gente? Ninguém... Ah, mas nunca na minha família ninguém falou isso. Precisa não, filha. Precisa falar não, é você vê o comportamento. Então, esse frenesi, eu quero falar do flagelo, tá? Esse frenesi que temos de perfeição, de ter que fazer tudo certo, tem que ser nesse minuto agora, vem lá da nossa trajetória. Como é que foram olhados os homens? Isso daí é para levantar um pouquinho atrás da orelha, porque eu só vou abrir a chave lá no dia 9 de outubro. Tá? Essa chave, quem já fez o trabalho com as mulheres já sabe. Não vale contar aqui não, hein? Não vale dar spoilers, hein, meninas? Que chave é essa, Rafa, que você fica falando? Como é que a gente desbloqueia esses padrões? Tem essa chave. Sim, real, verdadeira, dentro de todas nós mulheres. Hoje só tô dando uma dica, se vocês começarem a observar. Se eu venho de um clã de homens que sempre são mancos e quebram no meio do caminho, eu vou procurar um homem manco, uma história manca, um homem, uma mulher manca, se é mulher, são mulheres e mulheres, homens e homens, não interessa, a gente não tá falando de gênero, a gente tá falando de comportamento, tá? Porque eu aprendi que o masculino é frágil, é fraco. Então, toda a nossa história começa no nosso pai, no nosso avô, no nosso bisavô, no nosso tataravô. Ô Rafa, mas você não tá falando pra gente pesquisar o feminino? Isto! Eu preciso saber quais são as histórias das mulheres do meu sistema. O que elas viveram, quem foram elas, profissão, carreira, dramas, perdas que elas tiveram, qual foi a mulher que não se realizou. Ó, contar uma historinha pra vocês. Eu descobri depois de muitos anos que a minha avó, mãe do meu pai, que eu conheci uma única vez, já moça, né? Ela era contadora de histórias, ela era poetisa, ela era toda artista nas artes da escrita. E eu sempre fui apaixonada por contos, né? Vocês sabem disso, sempre contei para as minhas filhas, porque eu sempre acreditei nas metáforas para curar as pessoas. Né? Desde a minha carreira sempre trabalhei com... Vamos olhar de outra forma, até quando a Mirella fala assim, né? Ó, tem sim, viu? Já vamos falar, Paty. Quando a Mirella fala assim, mas dói, dói. Então vamos olhar pela metáfora. Quem faz os contos sabe que eu trabalho com os contos, com arte terapia, com recurso expressivo, que é pra gente poder olhar. Quem revela é o inconsciente, várias coisas que a gente não sabe. Então as metáforas dos contos são pra dar uma aliviada nas angústias e nos conflitos. E aí eu descubro, voltando lá na minha avó, que ela sempre teve isso muito forte para ela, né? E eu sempre fui ligada em histórias de pessoas. Por que será que eu fui fazer psicologia? Minha avó não fez, mas eu fiz. Sempre gostei de ouvir histórias de pessoas, desde criança, né? Que a minha mãe que conta. Se vocês verem aí no Instagram, tem as minhas histórias aí que eu conto para vocês. Então, nós herdamos talentos, capacidades, potenciais, desgraceira, dor, angústia, dificuldade e comportamentos. Então, quando nós, mulheres, despertarmos que a gente não é um ser sozinho, que existe dentro de nós, sabe aquela bonequinha matriosca? Sempre trago para vocês que é uma boneca dentro da outra, é isso, nós somos da feitura e da costura de muitas mulheres. Então, ô Paty, e nós temos como mudar essa sequência? Sim. Oi, Eliana. Como? Através do autoconhecimento, de cara. Claro que eu tenho uma chave assim, ó, federosa, que eu vou contar pra vocês lá em outubro. Mas tudo começa no autoconhecimento. Mas vem cá, só se autoconhece quem vai pra terapia? Não. O autoconhecimento, ele pode acontecer e ele é ad eterno, tá? Eternamente a gente... O autoconhecimento não é retilíneo, hein? Todo mundo que vem comigo eu já falo. Resolveu essa história, acho que não ia ter outra, não? E as pessoas falam, mas eu achei, Rafa, que eu já tinha me libertado disso. Mas você é um ser cebolaço, cheio de camadas. Então, vocês que não me conhecem, estão conhecendo agora, eu quero pelo menos que você saia dessa live com uma ideia de que é você e todo o seu passado ancestral.
tá? A gente tá falando de psicologia, a gente não tá falando de vidas passadas, hein, galera? A gente tá falando de ancestralidade, de padrões adoecidos, desequilíbrios que herdamos da nossa ancestralidade. Então, se eu tô tendo uma vida assim que eu nunca me acho boa bastante, eu nunca celebro, eu sempre acho que o que eu faço não é bom, vou vasculhar lá pra trás, viu, Pati? Eu vou olhar lá atrás, onde é que tá isso? Quais foram as mulheres do meu sistema? O que elas viveram? E é muito bom, gente, fazer essa pesquisa. Mesmo que doa, tá? Claro que eu sempre vou na defesa que o autoconhecimento ele pode ser mais rápido no sentido de desbloquear histórias atuais. Não é nada assim que para sempre eu já me autoconheci, não preciso fazer mais nada. Não é isso. O trabalho terapêutico, psicológico, ele é um guia. Ele é uma ferramenta, ele é uma oportunidade de olhar grandiosamente para as minhas histórias. Quem já fez, quem faz, idas e vindas, né? Vocês sabem o quanto é importante, eu nem falo que é comigo, é com vocês. E eu sempre falo assim, é sobre você o autoconhecimento, não é sobre mim. Eu sempre tenho ferramentas para oferecer, né? Mas se você, mulher, eu quero que você fique com essa frase, que tá aqui na live, que chegou agora porque realmente tá querendo aprender mais, né? Que é beber do meu conhecimento, tô disponível. Mas, se você, mulher, chegou até aqui, é porque você pode ser que esteja vivendo histórias, ou conheça pessoas, ou tá nas suas amizades, ou tá dentro da sua família, ou está dentro da sua vida, histórias assim. Procrastinação, uma crítica ferronha. Então, perfeccionismo, procrastinação tá dentro desse tema de não celebração. Porque aquela pessoa que é muito exigente, muito perfeccionista, ela nunca vai celebrar. Daí, só para complicar um pouquinho, dentro dessa visão de voltar lá para trás, eu também sempre trago para vocês a ideia e a informação de que nós vivemos humanos, hein? Não estou falando só que é o feminino. Nós vivemos histórias, a gente vive sobre um arquétipo. Arquétipo, para vocês entenderem, depois eu vou ensinando melhor. Arquétipo é tudo aquilo que é modelo, forma. Querendo ou não querendo, nós carregamos arquétipos dentro de nós. Não é esse arquétipo que está falando agora de marca de a sua marca no mundo, não é isso. Arquétipo é algo antigo, porque é arquetípico, né? E são padrões que nós carregamos de muitas ancestralidades. Quer ver o exemplo? O arquétipo da mãe. Toda mulher, se você pariu ou gestou, ou você vai ter bebê, seu seio, quem te ensinou a dar de mamar e tal, acontece. Se você adotou uma criança, muitas mulheres até produzem um leite, hoje já tem bastante estímulo e tal, mas é mais forte do que a gente. E se você vê uma criança, o nosso feminino, a gente desprotegida, tem um impulso grande de proteger aquela criança, se você não é o que está praticando maldade com a criança, né? Isso é um arquétipo, arquétipo de mãe, da grande mãe, está dentro de nós. E do pai, arquétipo do homem, arquétipo do masculino, arquétipo do pai. Então, arquétipo é um modelo, uma forma que está internalizada na consciência humana, é isso, homens e mulheres. Então, falando dessa questão também de arquétipo, eu sempre trago um fio para vocês entenderem que nós vivemos, homens e mulheres, tá? Seres humanos, sob o comando de um arquétipo do herói e da heroína. Isso, todo mundo quer ser Mulher Maravilha com aquela cinturinha desse tamanho, né? Pois é. Hoje mesmo tinha uma pessoa aqui na minha casa, a minha faxineira que eu adoro, ela falando assim, por que, Rafa, ela me vê trabalhando, por que a gente é romântica? Por que a gente sempre quer casar com o príncipe encantado? Ela já teve umas histórias dramáticas e tal. Eu falei, porque isso é um arquétipo. Todos nós, mulheres, aprendemos. Ah, mas sua mãe ensinou? Não precisa ensinar. Todos nós temos um romance internalizado do príncipe encantado, do cavalo branco, preto, vermelho, sei lá. Só que aí eu brinquei com ela que eu falei, ninguém conta, nem eu conto, que no dia seguinte a Cinderela, a princesa, acorda com o príncipe com mau hálito, ou ela também tá com mau hálito, né? Eu sempre gosto de brincar pra gente pôr o pé no chão. Então esse arquétipo do feminino, da princesa, tá na natureza feminina. E do homem o príncipe. Então o arquétipo da
heroína e do herói permeia a nossa vida. Mas eu não quero esse arquétipo não, Rafa, quero pôr de volta na prateleira. Não, tá dentro de você. É mais forte. E aí, vou caminhar por esse arquétipo, tá? Se nós carregamos esse arquétipo, o herói é perfeito. A heroína também. Vejam aí os seriados e as séries. Eu sempre trago o Homem-Aranha, que eu gosto demais, daqueles antigos, tá? Eu gostava do Homem-Aranha do gibi, hein? Meu pai comprava quando era criança. Ó. Não nego não, né? Meus cabelos brancos. Mas o Homem-Aranha não é aquele mocinho que luta que nem o filho da mãe, e luta e quer beijar a mocinha, ele é muito tímido, lá. Vem lá o cara que guerreia com ele e tal. Num determinado momento ele conseguiu fazer todas as tarefas dele. E quando é pra ele ganhar o beijo da mocinha ou casar com a mocinha, já tem um bli, 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 ele sai correndo. O super-homem, tantos outros arquétipos. A Mulher Maravilha e todas as... O feminino aí também, né? As mulheres aí, você vê que a gente vive uma coisa tão machista que tem muito mais homens heróis, né? Nessa coisa mais simbólica. Então, isto permeia a nossa vida. Então, essa questão da perfeição e da não celebração está ligada a esse arquétipo da heroína. Ó, eu vi esses dias uma paciente minha, ela tá numa fase de transição, sempre trabalhadora, e ela falou assim, eu me acho, Rafa, vagabunda. Eu sou vagabunda, porque eu não quero levantar... Eu quero levantar e ir pra praia, que eu moro num lugar que tem praia e tal. E eu me acho assim que eu tô improdutiva, que eu não tô fazendo nada, e ela já fez muita coisa, ela tá mudando, né? Então, é tão forte isso, que se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver produzindo, eu sou vagabunda. E aí, olha, é tão forte isso do arquétipo que nós carregamos assim, ó. Eu vou pra labuta, eu vou pra luta, eu vou trabalhar. Outra coisa, que esses dias eu vi uma frase muito legal de uma amiga minha que é professora e mentora, tal. Ela falou que as pessoas, professora universitária, pós-doutora, e ela disse que as pessoas dizem assim pra ela, mas você, fulana, você saiu da universidade, você tá trabalhando ou você tá dando aula? Não porque ela saiu da universidade, tá? Você trabalha ou você só dá aula? Dar aula não é trabalho, gente? Dá um trabalho desgraçado ser professor. É tão forte isso que a gente também já tá lá com o dedo julgador. Então, não celebrar está ligado à não perfeição da heroína. E eu quero que vocês quebrem com isso agora, porque isso é tudo ilusão. Né, Paty? Te respondendo, como é que a gente quebra essa sequência? Em primeiro lugar, você está chegando agora e vai me conhecer, olhar. Vamos olhar, olhar, olhar e descobrir para poder despertar. E esse arquétipo da heroína não é igual ao da outra pessoa. Cada um carrega o seu. Esse arquétipo da heroína, gente, agora uma dica de ouro, vem recheada das nossas memórias familiares. Aquilo que eu estava falando um pouquinho atrás para vocês, agora eu só dei o nome. Se eu venho de um clã de mulheres que vão à luta, trabalham e tal, são as Mulheres Maravilhas, pode observar que elas estão vivendo histórias de parceiros ou histórias amorosas, familiares de quebra do masculino. Porque elas têm que ser heroína. Tá? Então, isso precisa ser olhado. A grande pesquisa da vida é isso, tá? Claro que eu vou traduzindo para vocês, esse caminho para o autoconhecimento, como a Mirella falou um pouco atrás, dói pra caramba. Gente, se eu não respondi alguém aí, depois eu respondo, tá? Dói demais mesmo. Só que se eu não tiver coragem de olhar pra mim, eu posso ir lá na psicóloga, eu posso ir na festa, eu posso fazer um mergulho e tal, mas eu vou precisar resolver as minhas histórias internas. E aí o processo de apoio e de ajuda. Qual é o aprendizado de hoje? Repensar esse padrão, esse arquétipo da heroína que está presente na história das mulheres do meu sistema. Como é que as mulheres viveram as suas histórias? É isso mesmo, tá? O autoconhecimento sou eu mesmo fazendo a minha pesquisa. Não é para chegar lá na psicóloga e achar que a gente é Deus, Jesus Cristo ou ter a bolinha de cristal, adivinhar tudo, não. É a tua pesquisa pessoal, que o trabalho terapêutico ajuda e amplia, né?
Então, vou olhar para as heroínas do meu sistema. E é olhar com respeito, viu, meninas? Com reverência. Estou começando a ensinar vocês a reolhar histórias antigas. Então, preciso olhar quais mulheres carregaram, ainda carregam os arquétipos. Quem é, dica, que eu estou imitando. Que no olhar da psicologia sistêmica a gente fala assim, a quem você reverencia? Quem é que você está a serviço? Eu tô vivendo histórias dolorosas e tal, lá da minha bisa, sei lá, porque para reverenciar o sistema é automático. Rafa, você tá falando isso, eu nem sabia. Não, você não sabia, esse é o processo de olhar, né? Então eu preciso revisitar assim o meu clã feminino. E aí, claro que eu sempre vou dizer para vocês que o trabalho com o feminino é forte. Quem tá aí pode dar o depoimento, né, meninas? Pra caramba, porque a gente vai olhando as histórias das outras mulheres. As mulheres, antigamente, sempre foram resolver suas dores e angústias em grupo, tá? O que aconteceu com a nossa sociedade maluca? Nós emburrecemos e nos afastamos do clã. E aí a gente vai em busca de autoajuda do mundo, um monte de coisa, sendo que lá atrás, nos tempos antigos, as mulheres estavam com uma angústia, com uma dor, com um sofrimento, elas se reuniam numa oca, numa roda, e aí elas iam conversando, elas iam criando, elas iam tecendo, elas iam fazendo coisas manuais, né? Para que aquela mulher pudesse chorar os seus dramas, suas angústias, suas dores. Então essas mulheres, elas revisitavam, olha que lindo, gente, eu sempre me emociono porque eu sempre gostei do trabalho com grupo, né? Elas revisitavam histórias ancestrais. E tem algumas tribos, histórias assim, que não revisitava de cara a história daquela mulher que tá com dor. Entre elas iam revisitando, contando um case, um conto de oralidade, né, que é conto da vida real, só mudam algumas coisas. Elas iam revisitando a história de uma, de outra, até que emergisse daquela roda uma metáfora, uma intuição, um toque, algo para aquela mulher que estava com aquela dor. Ai, gente, não é lindo? Vamos dizer que é uma força, né, essa questão do feminino. E aí vocês entendem como eu sou apaixonada por isso, né? Então, revisitar a história das nossas mulheres, na atualidade, nem sempre a gente vai poder estar junto, mas vale a pena a pesquisa. É estar em grupo, estar absorvendo a força, né, desse feminino, para poder ter coragem de revisitar a minha história, viu, Mirella? A Mirella escreveu, eu sei que todas vocês, a Mirella vai representando todas que estão aí. Como dói? Como dói? Aí, outra provocação. Ó, se eu não respondi alguém, coxa de retalhos, maravilhoso, Mel, oi, Vânia. Repetindo padrão, isso mesmo, coxa de retalho é um filme assim, gente, eu indico tudo para as meninas, tá no Netflix, né, Mel? Acho que há pouco tempo eu vi lá no Netflix, que é um filme, assim, delícia, maravilhoso, que mostra esse clã, uma história super bonita, né? Então, como é que a gente faz para revisitar? É isso, é procurar. Aí, como eu sei que tem várias queridas aí, alguém quer contar um case? Não precisa ser a galera que já me conhece. A Paty que tá aí, alguém quer fazer uma pergunta, eu abro esse espaçozinho pra gente conversar um pouquinho. Quem quer me fazer uma pergunta, faz de novo aí que eu não vi se a pessoa fez. A Mirella assistiu, coxa de retalhos, a Mel também. Perguntas? Ninguém tem nada? Todo mundo já sabe tudo? Então, eu vou perguntar para vocês, né? Agora, como é que é para você, ou para vocês que estão aí, este tema tão profundo, que é a não celebração, a não se achando bobo bastante, a procrastinação, o autoflagelo e tal. Faz sentido? E essa ampliação que eu fiz hoje para vocês, essa questão de revisitar o meu passado, revisitar a minha família, revisitar o meu clã,
É. Ó, vou ler o que a Mel tá falando aqui, né? Que lá no grupo das mulheres, elas foram aprendendo que os problemas são os mesmos, só muda de endereço e família. E aí é a vigoridade do trabalho em grupo, né, Mel? Porque muitas vezes eu ouço a história daquela mulher ou daquele clã, ou daquela lá, eu nem imagino que aquilo lá tá tocando na minha alma. Tá tocando histórias e feridas do meu clã. Então, pode ir fazendo perguntas aí. Então, isso que eu perguntei pra vocês, faz sentido? Isto, que tudo que eu tô vivendo agora, que eu não celebro e tal, tem a ver com histórias por trás de mim? Ou alguém acha que isso é loucura, invencionice, a Rafa que é doida lá com os cabelos brancos dela, cacheada, ela vai inventando? Ou faz sentido? Lu, o que você quer? O que você falou? Tô caindo? Tá fazendo sentido aí, Lu? Luciane? Alguém não concorda? Alguém discorda? Alguém acha que não tem nada a ver? A Mel tá dizendo que faz total sentido. Quem mais? Vamos voltar. E quem acha que faz? Mirella tá dizendo que faz. E pra quem, ó, vou assistir depois. Estava fazendo agora mesmo com a minha irmã sobre ter coisas da mãe. Vocês estavam conversando, né, Lu? Ai, legal isso. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem sim total sentido. É isso mesmo. Agora, é importante isso, né? Revisitar o nosso feminino, reorganizar, fazer uma trilha, né? De volta para nossa casa. Ela acabou de falar com a Bia, com a irmã dela. E nós estamos vivendo, e isso eu quero muito deixar para reflexão de vocês, né? Um tempo onde é tão cobrado que a gente esteja na ativa, fazendo. Eu ouço isso, sabe? Ué, vocês não querem ser igual os homens? Vocês não querem ganhar o nosso lugar? Então tem mais que se ferrar. Olha, vocês vão dizer que não tem machismo? Tem sim, muito forte, né? A Marli tá falando que faz sentido sim. Tenho muitas coisas da minha mãe que é uma referência para mim. Isso mesmo. A Mel tá falando porque ter autoconhecimento não quer dizer que seja fácil agir contra os padrões. Isso aí. A Cíntia tá falando, a parte de quebrar esse padrão é a mais difícil. Isso mesmo, que muito bom o depoimento de vocês aí. Ó, Marli, coisas da mãe. Deixa eu ver o que mais que tá falando aqui. Eu adoro quando vocês conversam, é porque a gente vai fazendo essa roda, né, de conversar e de ir tirando dúvidas de vocês também, né? Querendo ou não, nós carregamos, às vezes não é da nossa mãe, é da nossa avó, bisavó, tataravó, e tudo, né? A gente é uma mistura de todas essas mulheres. Então é muito legal, e eu sempre vou incentivar vocês a refazer, né? Reorganizar esse caminho de volta para casa. Às vezes começa com o grupo, né? Com o grupo terapêutico que fazemos. E é muito lindo quando vocês trazem histórias para mim, quem participa do Lobas, ou do grupo das Mulheres Selvagens, ou trabalho com o feminino. Eu fico muito feliz quando vocês trazem assim, ah, nossa, aquilo que você falou, aquilo que vivi com as mulheres aqui, eu fui pesquisar, ou reverberou lá na minha mãe, na minha tia, na minha avó. Vocês vão vendo, né, que o trabalho terapêutico, ele reverbera no clã. Claro, com a minha condução, eu conduzo sempre esse fio sistêmico, né? Vocês sabem disso, que eu conduzo sempre esse fio pro clã, né? Vamos sempre olhar. Para quê? Para quebrar com essa ideia de que pai e mãe é mal, ou que eles são os filhos da puta, ou que eles fizeram tudo errado, ou que eu sofri tudo que foi problema. Ó, só vou contar uma historinha pra vocês pra gente fechar no bloco de hoje. O ano passado, a gente voltou com essa coisa das mulheres, demos continuidade de tão forte, né, que é esse trabalho online, deu tudo certo e tal, e uma moça me procurou, participou lá e tal, e aí num dos exercícios sistêmicos, e né, ela fazia terapia individual comigo também, eu percebi, captei algo que aconteceu lá no grupo, não vou abrir tudo, mas assim, e aí percebi assim, o quanto ela precisava de ajuda para puxar aquele fio,
Então, na terapia individual, eu puxei o fio da infância, né, dela de uma história muito difícil, de orfandade absurda, e aí ela teve, assim, chorou demais, ela trouxe na memória, assim, o local, o cheiro, a imagem de tudo que tinha acontecido com ela, verdadeiro, lá de uma infância que ela achava que estava apagado aquilo, né? E o quanto ela fez doenças graves no corpo e tal, por conta daquele buraco, daquele lugar que estava a criança dela perdida. É lindo isso, assim, lindo, dolorido pra caramba, mas lindo da gente poder fazer esse trabalho de apoio, de ajuda, de desbloquear. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, ó. Ai, nossa, tem um monte de perguntas que eu não respondi, né? Quando vamos constelar? Vamos, Mel, parte de quebrar, tá. Vamos, então, o que é constelar, né, Mel? É a gente ir em busca das histórias da nossa ancestralidade, né? Ó, claro que eu sempre vou falar pra vocês do trabalho com as mulheres, as meninas estão aí, sabem como é forte, né? E o quanto a gente faz esse mergulho lá no passado com o exercício sistêmico, histórias sistêmicas, e sempre que eu tô cuidando de vocês, eu tô tendo sempre essa coisa, esse cuidado de olhar para esse fio, né? De onde é que parte, de onde que vem esses padrões, pra gente poder olhar verdadeiramente, porque quando a pessoa tá no processo, ela que vai precisar resolver, né? Então, para vocês, eu quero dizer assim, a chave, viu, Paty, você que tá chegando aí, a chave para organizar esses padrões, esses desequilíbrios, essas bagunças, eu entrego para vocês no dia 9 de outubro, porque já vai chegar uma nova jornada muito forte. No dia 9 eu vou explicar para vocês qual é o que vai ser, né, esse momento dessa jornada agora, já pegando tudo que eu venho observando no feminino, tudo que as mulheres realmente estão precisando, né? E aí, de uma forma para doer menos, é através dos recursos expressivos, também dos contos e tal. Então, eu queria agradecer todas vocês. Adoro, né? Por favor, se inscrevam no grupo VIP. Eu tenho colocado algum material lá. Não tudo, porque eu trabalho muito, né? Vocês sabem da minha agenda. Mas eu tenho colocado algum material para ir aquecendo vocês para essa reflexão com o feminino. Quem puder estar com os nossos grupos, as nossas jornadas, ótimo. Quem não puder, vai beber um pouco aí do material até poder. Porque o trabalho em roda com mulheres online dá muito certo, né, meninas? A gente fica com saudade, mas dá muito certo. Então, eu quero muito agradecer. Terça, nós vamos ter uma live que vai ser divulgada com uma queridíssima, vai ser a duas, né? Falando de mulheres que inspiram mulheres. Eu quero todas vocês, vai ser às 19, mas eu vou divulgar. E na próxima sexta-feira, outro tema bem legal, já nessa ideia aí da gente esquentando e aquecendo e ampliando o nosso olhar feminino. Oi, Ângela, para que a gente desperte de uma vez. Temos que despertar e pegar o nosso banquinho e ir embora para resolver nossas histórias, tá bom? Meninas, ó, um beijo enorme, obrigada, adoro estar aqui com vocês e vamos que vamos cuidar do nosso feminino, tá bom? Beijo para todos, e você e Paty e todas que chegaram aqui que ainda não me conhecem, entra no Instagram, né? Vocês sabem do meu Instagram, entra no Instagram, lá tem um link pro grupo VIP, entra lá, faz pergunta, pode bagunçar lá o grupo, fazer perguntas que a gente vai responder, tá bom? Um beijo, viu? Boa noite para todos e bom final de semana, queridas. Beijão!